Souza, sou empreendedora e queria agradecer por tua presença, estarem aqui. Não esperava ver a sala cheia. E, eu sou empreendedora em tecnologias de informação e tenho 31 anos, sou mãe, sou esposa e sou formada em engenharia informática e estou aqui para partilhar um pouco de como foi essa minha jornada até aqui. O que é que me inspirou para estar a fazer isto aqui. A Sazenda. Conseguem todos me ouvir? Não, ok. A Sazenda é jovem, tem 31 anos, ainda tem muito para dar, mas então se está onde está hoje, deve ter começado cedo. E como é que surgiu essa veia empreendedora da Sazenda? Primeiro, sou empreendedora porque tenho uma empresa de informática que eu fundei em 2010. E para começar, onde surgiu esta empreendedora? Onde veio? Não fui à escola a pensar em empreender, que um dia havia de abrir uma empresa ou iria criar um meu negócio, mas de alguma forma isto veio surgir. Eu acredito que foi muito em função da minha família, porque eu tenho os meus pais são empreendedores e eu acredito ver eles a fazerem fez-me acreditar que eu também poderia fazer. E em algum momento, quando tive que começar a empreender, não houve tanto receio assim. Eu acho que veio mais da família, da inspiração familiar. Então a Sásia tem inspiração da família para poder ser empreendedora, visto que os pais eram empreendedores. E o que significa isso, já que vem de família? O que significa empreender? Ok. Empreender, eu vejo empreender como criar soluções. Eu vejo empreender como alguém, ou seja, qualquer pessoa que seja onde está, seja no seu espaço de trabalho, seja em casa, identifica um problema e consegue criar soluções para isso. E ainda com isso consegue agregar mais valor e consegue gerar alguma renda com isso também. Eu acredito que isto é empreender. E muitas pessoas empreendem e nem sabem que estão a empreender ainda. E existem pessoas que têm receio de empreender porque acham que requer ir a uma escola, requer para empreender, e muitas das vezes não. É muito em função de a pessoa ter a capacidade de conseguir identificar um problema e criar uma solução para esse problema. Depois disso, as coisas acontecem naturalmente, quando consegues agregar valor e identificar um mercado, isto para mim empreender. Já sabemos que o que significa empreender para si e que é um conjunto de várias coisas. E além da sua inspiração pela família, já sabemos como é que decidiu criar essa empresa, como é que decidiu ter o seu próprio empreendimento. Eu não decidi criar a empresa. Foi a força do que estava a acontecer naquele momento. Posso começar um pouco antes, como surgiu como é que foi, como se desenrolou até chegar o dia que eu criei a empresa. Eu estudava engenharia informática, alguns colegas estão aqui. E enquanto eu estava a estudar engenharia informática, apareciam algumas coisas, como, por exemplo, fazer informática, o fato de, durante o curso, podermos estar a criar algumas coisas,
nos fazia perceber que nós poderíamos fazer algumas coisas. E o fazer informática também, para quem faz ou quem conhece as pessoas que fazem informática, há muito aquela tendência de, quando tu estás em casa, as pessoas logo já vêm te pedir para fazer coisas. Ou muitas das vezes coisas simples como configurar o televisor, montar uma lâmpada, ou mesmo configurar o celular. E só que não para por aí. Quem sabe um pouco mais de informática vem mais pedir para fazer mais coisas. E houve um momento em que um amigo meu veio e disse-me que pediu-me para fazer uma página web. Eu acho que foi esse o primeiro momento em que eu olhei e disse: oh, eu posso fazer alguma coisa e que pode me gerar algum dinheiro. Eu lembro-me que naquela altura eu fiquei muitas noites a tentar estudar, a tentar fazer, para poder fazer aquilo. Nós estávamos no segundo ano da faculdade, nós não tínhamos tanto conhecimento assim. E naquele momento, quando no final de tudo saiu alguma coisa, eu lembro que na altura nós nem tínhamos aulas de Photoshop, mas eu aprendi a desenhar com o Photoshop usando os tutoriais que existiam na internet. E depois daquilo, transformar aquilo em HTML e transformar aquilo numa página web, que foi o que depois o meu amigo, que era um potencial cliente, queria, me fez perceber que era possível fazer alguma coisa. Naquela altura o cliente não ficou com o trabalho porque a empresa que ele queria abrir também não abriu, mas me deu a chance de perceber que eu podia fazer coisas. E depois dali houve mais para frente, quando começaram a surgir as oportunidades de emprego dentro da faculdade. Quando um outro colega chamou-me para fazer parte da equipa de trabalho onde ele estava a trabalhar. Então foi quando começamos a trabalhar juntos e também foi possível perceber que era possível fazer coisas. E mesmo lá dentro daquela empresa onde eu estava, vinham as outras pessoas, porque era um espaço que nem esse, era que nem um cowork também. E vinham os outros também, pediam para fazer algumas coisinhas que eu conseguiria fazer. E foi ali que consegui perceber também que eu podia fazer mais coisas. Depois dali, houve uma outra chance que foi para trabalhar num outro lugar, porque eu saí daí e fui para fazer o estágio já, numa outra empresa. E lá, em algum momento, fiquei um pouco estagnada, porque o trabalho lá era em função do orçamento do Estado, etc. E as coisas não andavam muito. E nós tínhamos que esperar que acontecesse alguma coisa. Tivemos várias formações dentro da empresa em que eu estava. Eu confesso que dentro da empresa onde eu estava não tive um espírito empreendedor. Fiquei muito parada à espera que as coisas acontecessem. E em algum momento eu acabei pedindo demissão e saí da empresa. Quando saí dessa empresa, eu lembro muito bem o que eu escrevi na carta de demissão, que é um pouco feio. Eu acho engraçado que eu queria sair porque sinto que tenho deficiência da ascendência profissional aqui dentro. Então, eu saí, mantive uma boa relação com a empresa, mas quando saí também porque queria sair, fui viajar, fui para um intercâmbio fora do país e quando voltei já não tinha um emprego. Os meus queridos colegas, que alguns estão aqui, já estavam nos bancos e nas empresas maiores. Eu fiquei, uau, e agora? O que eu vou fazer da vida? Já não tinha, tentei meter alguns CVs, naquela altura não consegui muita coisa e continuei a trabalhar naquilo que eu estava fazendo na outra empresa. E que era muito IT, né? Em algum momento lá, com aqueles momentos estagnados, nós já começámos a fazer reparação de alguns computadores e participar em alguns outros projetos que não tinham muito a ver com o objetivo que eu estava lá. Então, quando eu estava à espera de alguma coisa acontecer, de um CV ser respondido, alguma candidatura minha, foi quando
também houve um trabalho, um desses trabalhos que eu começava a fazer, já reparar computadores e participar em alguns projetos que só chamavam-me para ajudar. Tem um projeto aqui, estamos a fazer um escritório como este, por exemplo, vem lá ajudar e pronto, eu ia ajudar. Houve um momento em que houve um projeto que nós tínhamos que fazer, que era para uma empresa do Estado. E foi quando não havia... como é que é? Fizemos o trabalho, terminamos de fazer o trabalho, entregamos o trabalho e depois eles exigiram que nós apresentássemos documentos da empresa para poderem pagar. Eu não estava muito a par daquilo, só que eu era a única pessoa que estava à frente daquilo. Praticamente era o comercial do projeto que estávamos a fazer. Então, o que eu tinha que fazer ali era conseguir ter estes documentos para apresentar e poder receber o valor. Foi quando eu usei os meus skills de Photoshop e fiz os documentos para receber o valor. Então, aquilo foi muito feio, não aconselho ninguém a fazer. Foi quando as pessoas que pegaram aqueles documentos me disseram que não, aqui está a faltar, porque eu apresentei fatura apenas. Então eles disseram que não, aqui precisamos do alvará, precisamos de iniciatividade, precisamos de todos os outros documentos que envolvem a empresa e vocês não têm. Eu fiquei pronto a olhar para aquilo e dizer, eu vou para a cadeia, o que vai acontecer comigo daqui para frente? Pronto, eu sou da Beira, não falei isso no início, meus pais são empreendedores e eu estava em Maputo, eu disse, ok, meus pais não fazem ideia do que eu estou a fazer aqui, o que está a acontecer, antes de eu ir à cadeia é melhor perguntar a eles o que eu faço. Eles já são empreendedores, eu não acho que eram as pessoas com quem eu devia perguntar. Então foi quando eu ligo e digo à minha mãe, olha, aconteceu isto, o que tenho que fazer? E ela, contabilista, rigorosa que é, mandou-me registrar a empresa que eu havia criado no Photoshop. Então ela mandou-me registrar, obrigou-me a fazer aquilo tudo, disse, tu não fizeste isso, etc. Ela, pronto, como contabilista rigorosa que é, disse-me o que eu tinha que fazer, disse todos os documentos que eu tinha que organizar e eu fui lá ao baú para tratar do alvará e foi quando eu percebi que era muita coisa, era muito mais do que aquilo que ela tinha dito, era muito processo para frente. E foi quando criei a empresa assim, acho que levei por aí uns 3 meses até conseguir ter todos os documentos para pelo menos apresentar à empresa e poder ter o dinheiro e pronto. E ali foi quando criei a Tecnoplus. A Tecnoplus, que é essa empresa que foi fundada por mim nessa altura, em 2010. Uma longa história sobre a criação de uma empresa. Desculpa. Mas eu acho que foi interessante saber todo esse processo. Percebemos que a Sásia começou através de experiências que os amigos pediam para ela fazer. Acredito que acontece com muito de quem está a começar ou quem é um aspirante empreendedor, que pedem-nos vários favores. A Sásia decide entrar numa empresa, depois sai... Pediu admissão, nesse caso, e mesmo depois de sair da empresa, existem outros tipos de favor que as pessoas vão pedindo. Então, os favores sempre vão existir para quem quer ser um empreendedor, mas só vão mudar talvez de escala ou nível de trabalho. E também percebemos que a Sásia foi esperta em criar uma empresa no Photoshop. Nossa, é de elogiar, apesar de ser não tão bom, mas é de elogiar. E nesse todo processo de criação da empresa e como a empresa já é criada, quais foram as dificuldades que teve? Quais são as principais dificuldades que teve? Então, tudo começou logo a seguir, quando comecei já a tratar a documentação. No início, primeiro, porque tinha que perceber muito bem o que era aquilo de criar um negócio.
Antes eram amigos que chamavam, sim, nós fazíamos trabalho, recebíamos algum dinheiro e estávamos felizes. Mas, no entanto, aquele dinheiro depois tinha que ser acrescido o IVA. E já era aquele valor mais IVA. Tínhamos que cobrar. Aí já era difícil para fazer o cliente perceber que nós já não estávamos a cobrar tanto, mas sim estávamos a cobrar um pouco mais e que esse valor ainda era o trabalho que nós estávamos a fazer. Depois, porque para juntar aquela documentação, primeiro foram os primeiros 3 meses que juntamos uma parte da documentação. 2 anos depois eu fui descobrir que ainda existia muita outra documentação que não tinha sido criada. Que era, e com isso deu-me algumas multas. E eu lembro-me que aos 2 anos da empresa eu tinha mais multas do que lucro. O valor da multa era maior do que o valor do lucro que eu tinha para pagar. E eu acho que essa foi uma grande dificuldade, ter acesso à informação de toda a documentação que nós precisamos para criar uma empresa. Eu acho que nós, quando começamos, vamos sim ao baú, tem uma informação lá, vamos às finanças, e não existe um portal, não sei, eu acho que deveria existir um portal, algum lugar que tivesse toda a informação clara de quais são os documentos que uma empresa precisa para funcionar legalmente. Qual é, por exemplo, nós hoje sabemos que existe o regime simplificado, existe o regime de contabilidade organizado, mas tem que existir mais divulgação sobre isso. Eu acho que é mais divulgação, acho que essa é a palavra certa. Depois houve, quando já regularizamos isso, conseguimos regularizar, até que conseguimos reduzir a multa, foi um monte de cartas enviadas já ao INSS e a alguns lugares para poder ter informação. E depois disso chegou um momento em que a gente tem que investir um pouco mais na empresa. E então vamos tentar pedir dinheiro, ver se o dinheiro sai de algum lugar para poder investir. Durante esse período todo a empresa foi se autossustentando, gerava renda e é aquela renda que reinvestíamos e continuava a gerar mais renda. Mas quando chega um momento em que nós precisamos de dinheiro, achamos que precisamos de mais dinheiro e vamos ao banco e no banco eles não te dão nada, porque simplesmente tu não tens histórico. Então, eu acho que essa é uma outra dificuldade que nós, eu falo nós, na verdade era eu. Essa é outra dificuldade que tivemos na altura, que era como ter financiamento para poder crescer um pouco mais rápido. Depois, eu acho que por aí vai. Eu acho que as dificuldades sempre vão surgindo à medida que tu vais crescer. A empresa pede um pouco mais de ti, um pouco mais de tu vais encontrando dificuldades e vais superando. Na verdade, são essas dificuldades e essas superações que fazem a empresa crescer. E percebemos que para a Sásia a maior dificuldade dela foi a criação da empresa, tendo em conta que tinha uma longa história sobre a criação desta empresa. E depois de criar a empresa e superar essas dificuldades sobre a criação da empresa, o que teve de fazer diferente para ter o sucesso? Então, quando comecei a prestação de serviços para as outras empresas, sucesso ainda não, acho que ainda não chegamos lá no sucesso, mas estamos a tentar caminhar no sucesso. E o sucesso, muitas das vezes, para mim, é quando vejo um cliente feliz, um cliente a recomendar-nos para outro cliente. Para mim, isso é sucesso. E para fazer isso, nós só temos que ouvir melhor o cliente, conseguir perceber o que ele quer e conseguir entregar a ele o serviço. Depois, e naquela altura, quando eu comecei por dar assistência técnica, de ir reparar computadores, ir lá ver o computador está lento. Então, ia lá ver porque o computador está lento e punha aquilo a funcionar. E naquela altura, a maioria dos clientes reclamava que não era possível trabalhar com freelancers, que a maioria deles trabalhava com freelancers e que não era possível, porque o freelancer desaparecia. Ele começava a fazer um trabalho e deixava aquilo de pernas para o ar e desaparecia. Então, eu acho que isso foi um dos fatores de sucesso. Eu chegava para lá com um outro approach, de que nós somos uma empresa, nós não vamos desaparecer.
nós vamos dar o acompanhamento necessário, vamos ouvir o que tu precisas, vamos conseguir perceber quais são as suas dificuldades e suas necessidades, vamos dar o acompanhamento e a assistência necessária. Então, era isso que fazia. Eu acho que depois haver um pouco de coerência na prestação de serviços. Estar sempre acho que, por exemplo, o fato de termos o mesmo cliente, um cliente que ainda está connosco há 8 anos que a empresa existe, acho que isso transmite alguma coisa. Era esse mesmo cliente que disse-nos que nós não conseguimos trabalhar com ITs porque ITs são aldrabões. São os freelancers com quem eles trabalhavam que simplesmente desapareciam depois. Então, eu acho que a coerência é muito importante. Nós conseguimos transmitir a segurança ao cliente, transmitir, dizer que, olha, nós começamos a trabalhar hoje, aquilo que nós prometemos é aquilo que nós vamos entregar. Eu acho que esse é um fator que influencia no sucesso de uma empresa. Também inovar. Uma coisa muito importante, eu acho que nós temos que estar sempre à frente do tempo. Nós não podemos ficar estagnados porque o cliente trabalha assim e nós vamos dar sempre assim. Nós temos que estar sempre a oferecer um pouco mais ao cliente. Nós temos que perceber quais são as necessidades do cliente. Há pouco tempo, quando estávamos aí fora, estávamos a falar com uma senhora que trabalha com comunicação, sim, com a senhora Inês, então, estávamos a falar que o problema, o que é importante é a gente perceber o que o cliente quer. Muitas vezes o cliente não sabe o que quer, mas qual é a necessidade do cliente. E quando a gente percebe a necessidade do cliente, a gente consegue entregar vários tipos de soluções para suprir aquelas necessidades. Eu acho que isso é muito importante. Então podemos perceber que a Sásia, para ter um sucesso, ou teve que fazer diferente para ter o sucesso, é que teve de dar atenção especial aos clientes e passar confiança, visto que os ITs eram conhecidos como aldrabões. Espero que não seja isso da Sásia. E nisto tudo, quem lhe inspira como empreendedor, além da sua família, ou neste caso os seus pais? Inspiração como empreendedor, eu acho que principalmente, eu acho que vejo todos os dias, aqui nesta sala tem muita gente que me inspira. E nunca consigo focar numa pessoa como inspiração. Às vezes é um filme que eu assisto e saio daquele filme inspirada. Pessoa mesmo, são várias. O que inspira são mais circunstâncias do que pessoas, exatamente. Pode mencioná-las? Bom. Pode dizer quais são as circunstâncias nesse caso? Segundas-feiras inspiram. Começar algo novo, conhecer uma pessoa nova, sempre me inspira. Eu às vezes tenho agendas, eu trabalho muito com isso. Sempre que uma agenda está a começar de novo, aquilo inspira-me. Mas inspira-me para criar coisas novas. Então eu acho que inspiração é muito em função do dia a dia mesmo. Uma dificuldade inspira-me. Quando a gente vai, sei lá, eu não sei, eu acho que inspiração é uma coisa que todos os dias, eu acho que inspiração é mais a paixão que tu tens pela vida, pelo dia a dia. Eu acho que isso aqui é inspiração para todos, não? Porque pessoas mesmo, muita gente inspira. Eu não sei explicar. Tá bem. E como é que, depois de ter essa inspiração nas pessoas ou em circunstâncias, como é que foi construir a equipe de trabalho para a empresa? Bem, para dizer, Tecnoplus é uma empresa de prestação de serviços de informática, como falei antes, é tecnologias de informação, empresa de soluções tecnológicas, não sei como quiserem chamar. Nós estamos há 8 anos no mercado a prestar serviços e durante esse período a equipa ela mudou muito. No início era uma pessoa, era eu, depois foram 2, depois 3, depois foi subindo, depois desceu e voltou a subir e
uma característica que existe dentro da empresa é que são todos jovens. Essa é uma característica da empresa. Não é que estava escrito lá no job description que a pessoa tinha que ter abaixo de 35 anos, mas já aconteceu. Nós hoje somos uma equipa de 17 pessoas e todos eles são jovens e todos eles estão abaixo de... A pessoa mais velha tem 33 anos. E mesmo assim nós fazemos muitas coisas. E eu acho que mesmo os nossos clientes não imaginam que é uma empresa jovem que está a fazer. O que, para formar essa equipa, na verdade, não é, como é que eu posso dizer, não é, a equipa ela está sendo formada todos os dias, né? Ela já tem as pessoas vão surgindo, pode ser que amanhã tenha mais 2 pessoas que sejam totalmente diferentes, mas o que faz a equipa funcionar, se calhar esta seria a pergunta, né? O que faz a equipa funcionar, se calhar é o ambiente que existe dentro da empresa, as pessoas estarem muito focadas, terem os mesmos objetivos, a equipa está clara sobre os objetivos da empresa, sobre os valores da empresa. E não consigo mesmo responder exatamente. Que conselho daria quem está a começar ou que alguém quer ser um empreendedor na hora de montar a equipa? Talvez entrevistar a pessoa pessoalmente, né? Pode usar as empresas de recrutamento, claro, mas depois entrevista a pessoa pessoalmente. Quando estou a falar de empresas pequenas, né? Se tem empresas grandes, vem o departamento de RH, vai. Mas talvez conseguir deixar claro para a pessoa os objetivos. Eu acho que uma comunicação clara é muito importante quando tu tens uma equipa. Eu acho que a comunicação é extremamente importante. Eu, por exemplo, quando faço as entrevistas, eu sempre procuro pôr a pessoa numa situação que vai acontecer em algum momento dentro da empresa, para eu poder avaliar qual é a reação da pessoa naquela situação. E normalmente essas situações são situações alarmantes, são situações de pânico. Eu preciso de perceber como é que vai ser a reação daquela pessoa naquela situação, principalmente quando estamos a falar de técnicos. E esse é um teste que eu pessoalmente normalmente faço. E tem que estar claro. Eu acho que comunicação clara é muito importante. Eu, por exemplo, quando vejo que é algo que não está a bater, que não está bem, eu vou mesmo ao job description. Não que aquilo tem que ser seguido taxativamente, mas eu acho que aquilo guia muito a pessoa. Eu acho que as pessoas devem estar muito claras de qual é o objetivo delas dentro da empresa. E alguma vez já teve o impedimento de contratar alguém por falta de dinheiro, neste caso, para não saber se vai conseguir pagar o salário dessa equipa ou de uma pessoa? Antes de responder esta pergunta, tem mais coisas que fazem com que uma equipa seja forte dentro da empresa que estava olhando. É assim, dentro da empresa, para além dessa parte de como recrutar, como ter as pessoas dentro da empresa, é importante também, o que nós fazemos muito é promover o interesse das pessoas de desenvolver. Nós tentamos promover muito o interesse das pessoas em ter formações, quem aparece com um certificado novo sempre recebe alguma coisinha, um prêmio, qualquer coisa, é muito incentivo. Tem o interesse, nós criamos muitos desafios dentro da empresa. Pomos um projeto assim, tentar motivar a pessoa a crescer, a desenvolver as suas habilidades. Então, eu acho que é importante que faças isso com as pessoas que estão a trabalhar contigo. Acho que fazer crescer é bom. E acha que o dinheiro é importante para ter um empreendimento de sucesso?
assim, o dinheiro é sempre importante, porque tu não vais fazer empreender e esperar que aquilo não gere lucro nenhum. Então, o dinheiro para começar é importante, mas muitas das vezes nós não temos. E isso não pode ser um motivo para não começar um negócio. Mas, para a empresa continuar a crescer, se a empresa não tiver a fazer lucro, eu acho que não vale a pena continuar. Então, a empresa tem que fazer lucro, a empresa tem que gerar lucro, a empresa tem que desenvolver, né? Eu acho que o dinheiro é importante, sim, para qualquer empreendimento, mas é importante que as pessoas não fiquem ligadas somente ao dinheiro. Tem que ter paixão e tem que ter... tem que ver o desenvolvimento, tem que se ver, tem que ter fatos que provam que há desenvolvimento nesta empresa. Então, tem que também criar algum impacto, não é só... Enfim, talvez a pergunta ainda não dá. Então, o dinheiro é um indício, talvez, de sucesso do empreendimento? Eu acho que sim. Eu acho que é necessário, sim, gerar lucros. Eu acho que sim. Ninguém vai trabalhar, largar um emprego, abrir uma empresa para depois dizer que estou a empreender e não... Então... e não ver dinheiro aí. Amor e paixão pelo empreendimento não é a única coisa que deve ser feita. Também é importante ter esses lucros. Sim. Saindo neste assunto do dinheiro e não dinheiro, visto que é importante, o que acha que o nosso país, neste caso Moçambique, deve fazer para poder ter mais empreendedores? Empreendedores, já está-se a fazer muito para ter mais empreendedores. Há muitas iniciativas aqui que estão a fazer, estão a motivar as pessoas a se tornarem empreendedores. O empreendedor, ele não tem que ser um empreendedor, não tem que ser aquela pessoa que vai largar o emprego e vai abrir uma empresa, ou vai sair da faculdade e vai abrir uma empresa. O empreendedor pode ser também uma pessoa que está dentro de uma instituição e queira criar uma solução, inovar dentro dessa empresa e essa pessoa consegue ser destacada. Querendo ou não, essa pessoa vai se destacar dentro da empresa. E isso, sim, eu acho que também é empreender. E desenvolver desenvolver isto nas pessoas, esta vontade de inovar, esta vontade de criar novas soluções e que eu chamo empreender, é possível aqui no país quando começarmos se continuarmos a criar essas iniciativas, como desse tipo de evento, se começarmos a envolver mais, eu acho que o problema está muito no nosso ensino também. Eu acho que lá na escola mesmo, na escola primária, deveria existir uma forma de criar desenvolver um pouco mais as habilidades criativas das pessoas, das crianças. Acho que começa lá, embaixo. Porque eu me lembro quando eu era mais nova, eu acho que, por exemplo, para mim, no meu caso, eu desde pequenina tinha muito interesse em criar coisinhas. Eu lembro que eu era pequenina, se via minha tia que fazia roupas, eu pegava os tecidos lá, eu ia lá, fazia as roupinhas das minhas bonecas. E isso, para mim, eu acho que foi importante para desenvolver a criatividade. E para mim, começa lá, desde pequenino. Se as crianças começam a desenvolver a criatividade quando pequenos, quando eles são mais velhos, já têm mais noção do que são capazes de fazer, que não há tanto limite assim. Então, parte muito de quando são mais pequenos. Então, deve-se despertar a criação das empresas, criatividade nas crianças. Neste caso, nas crianças, Yeah. para que elas possam ser futuras empreendedoras, neste caso. Qual é o conselho que dá para alguém que tem uma ideia ou pensa em abrir um empreendimento? Se alguém tem uma ideia ou pensa em abrir um empreendimento
Sabe o que Eu acho que fazer. primeiro tem que perguntar por que ainda não abriu, se perguntar, né? E depois avaliar esses porquês. Depois dali a pessoa vai ou arrisca-se ou não. Porque depende muito do momento de vida em que a pessoa está, depende muito. Eu quando empreendi eu ainda não tinha filhos, não tinha tantas responsabilidades assim. Mas quando a gente já quer empreender, eu acho que tem que haver uma forma de segurança quando a gente está a empreender. E a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é perguntar-se por que ainda não empreendeu e avaliar esses porquês. Mas se tem tudo para empreender, vá, empreenda, arrisca-se, use os recursos que tem e faça. Obrigada, Sásia, pelo conselho. E, neste momento, abro espaço para as pessoas fazerem perguntas à Sásia, caso alguma coisa não tenha sido esclarecida ou não tenha sido falada. Boa noite. Boa noite. Eu sou Tomás Meliz. Agradecer a Sásia pela explicação que esteve aqui a dar sobre como empreender. Tenho aqui 3 perguntas para colocar. Logo na introdução disse que para empreender não precisa necessariamente de se ter ido à escola, né, com que a pessoa poderá empreender. Já tinha tomado nota da pergunta que ia fazer, mas depois agora no fim falou do aspecto criativo, que o nosso sistema escolar infelizmente é deficiente, o fato de não colocar as crianças num sistema em que elas permitam, em que elas possam, melhor dizendo, ter a criatividade suficiente para empreender. Então, olhando para ti hoje, ou seja, ficou um bocadinho contraditório para mim, mas entende-se. Olhando para ti hoje, percebo que o teu empreendimento é de certa forma, ou foi de certa forma ligado com a formação que teve, mas então gostava de saber, olhando para ti hoje, acha que estaria em condições ou viesse a fazer outra coisa, a não ser aquilo que faz hoje, a empreender no outro ramo? Se sim, qual é que seria? Depois, olhando para a situação atual do nosso país, em jeito de conselho para as pessoas que querem empreender, para os novos empreendedores, qual é que seria o melhor ramo, ou qual é que seria o melhor business para avançar, ou mesmo para começar, para um pequeno empreendedor? Depois, falando sobre a escolha da equipa, gostava de fazer uma questão que é a seguinte. Já teve alguma situação em que teria que deixar ou teve que deixar de olhar para aquilo que são as qualificações da pessoa a contratar e olhar para aquilo que a pessoa poderia trazer no momento do trabalho, no momento laboral? Ou seja, é normal que as pessoas não tenham qualificações suficientes para uma determinada atividade, para um determinado job description, mas que, sendo trabalhadas ou incorporadas nessa tal equipe de sucesso que esteve a falar, possam então depois suceder, ou seja, contribuir para o sucesso da equipe. A última, eu disse 3, mas acabam sendo 4. A última é relativamente aos lucros. A pergunta é, quanto tempo é que acha que é necessário para começar a se sentir os lucros verdadeiramente ditos? E no caso em concreto, no teu empreendimento, qual é que foi o momento em que sentiu que já há lucros, já começou a ganhar alguma coisa com aquilo que criou? E é só. Obrigado. Ok, Tomás, obrigada pelas perguntas. Acho que a primeira pergunta foi o que Pronto, primeiro disseste que é um pouco contraditório o fato de eu dizer que não precisas de ir à escola para empreender, mas também, eu digo isso que não precisas de ir à escola para empreender porque quando tu não nasces, tu não vais à escola para ser um CEO ou para ser... tu não vais à escola para ser um CEO, tu aprendes com o dia a dia. Tu começas a administrar um negócio e é ali que tu vais aprender. Não sei se existe um curso exatamente que vai te dizer claramente todas aquelas coisas que tu vais encontrar lá.
Depois, eu empreendi na área que eu me formei, sim. E se eu me vejo a fazer outras coisas, eu me vejo a fazer qualquer coisa que me derem para fazer. Eu acho que isso é uma coisa que eu sempre pensei. Se eu um dia tiver que fazer qualquer coisa, eu vou fazer. Não tenho medo de fazer nada que for a fazer. Se eu empreendi na área em que eu me formei, foi muito porque estudei os 4 anos que estudei e eu disse que, por mais que não tenha me certificado, porque eu nem fiz o projeto de licenciatura ainda, mas eu vou fazer valer os 4 anos que eu estudei e paguei faculdade. Foi só por isso. E meu sonho era ser arquiteta. A outra pergunta. Se quando eu olho para a equipa, né, se deixo de olhar para as qualificações da pessoa, né, o job description, para ver qual é o contributo que a pessoa pode dar na empresa, sim. Eu raramente olho para o CV. Eu muitas das vezes leio aquele CV, deixo de lado e procuro perceber muito bem qual é o perfil da pessoa. Eu qualifico muito a atitude que a pessoa tem e por isso que eu digo, eu tento pôr a pessoa perante uma situação dentro da empresa, uma situação que normalmente ocorre dentro da empresa para poder conseguir perceber qual é a reação da pessoa. E muitas das vezes isso funciona. E não só, eu procuro perceber um pouco mais do que aquilo que é as qualificações, o que estudou. Eu lembro de uma das entrevistas que fiz, que eu achei muito interessante, que a pessoa só entrou na equipa depois porque eu perguntei o que tu já fizeste, né, que te orgulhas muito e não sei, e a pessoa disse, eu tinha um mealheiro, juntei dinheiro até comprar um carro. Eu, uau, esta pessoa eu quero dentro da minha equipa. Então, porque eu não ia fazer isso, eu não ia conseguir. Acho que um mês depois eu ia partir o mealheiro. Mas, sim. Então, é muito por aí. Quanto tempo que eu acho que é necessário para começar a sentir lucros na empresa? É doloroso o que eu vou falar, mas é verdade. Eu acho que são 5 anos. Eu não sei se é verdade, mas eu acho que são 5 anos. E foram 5 anos para mim. Porque lucro não é o que tu fazes, lucro não são os números, já. Yeah. Alguém tem mais uma pergunta? Boa noite. O nome é Naimo. Primeiro, parabenizar-te pela força que tens e dizer sucesso. Mas é uma questão que falou que diz que para nós termos o sucesso temos que levar 5 anos para conseguir recolher os lucros. Mas acredito que no princípio do seu empenho na abertura da empresa, acredito que não foram os momentos bons. Dos momentos que acredito que isso já aconteceu e dos momentos em que já pensaste, que disseste que, olha, investir nisto não correu bem, era o valor que eu tinha. Como é que conseguiste sobressair nessas situações? O que é que te levou ainda mais para inspirar? E realmente, por exemplo, nem sempre todos os clientes são mil maravilhas. Há um e outro cliente que acaba nos saindo em prejuízo. E é naquele momento em que nós investimos e as coisas correm mal. Nessas situações, o que é que diz, o que é que temos a dizer a uma palavra? Persistência. Essa é uma característica de empreendedores de sucesso. Sucesso é uma palavra que não gosto muito de falar, mas eu acho que essa é uma característica dos empreendedores que conseguem manter-se. É persistência. É resiliência também, é outra palavra bonita que falam muito. Mas é isso, todas as dificuldades que tu vais encontrar são as oportunidades para tu melhorares
para tu desenvolveres, para tu apresentares uma solução melhor. E foi isso que aconteceu comigo. Todas as dificuldades que encontramos, seja com clientes, seja com o mercado, foi uma oportunidade de aprender e foi uma chance de poder entregar melhor ainda àquele cliente, ou então melhor ainda ao mercado. Naima, não sei se consegui te responder a pergunta. Se quiseres repetir a pergunta, eu... Sim. Mas o que te levou? Não, já. Houve algum capital que tiveste que andar a endividar? Houve um certo barco que tu investiste. E se esse barco que não deste, tu investiste e não deu certo. E acredito que não paras por aí. Então, nessas situações, tiveste que injetar mais. Como é que te avançaste ou te ramificaste em alguma outra atividade que é para cobrir aquela, que é para depois conseguir sobressair? Sim, então, isso é muito como é que tu geres os riscos que tu vais correr na empresa. E no início eu nunca arrisquei investir muito. A empresa cresceu muito devagar. Foi pouco a pouco. Eu lembro que o primeiro cliente, nosso primeiro contrato era de 5.000 meticais. E isso não me permitia perder muito, nem ganhar muito. E eu não tinha um escritório, não tinha nada para gastar. Tudo que eu fazia era minha ferramenta de trabalho era e era ir fazer o trabalho e voltar. Depois foi mais um cliente, então a empresa foi crescendo muito devagar. No momento em que eu tive que investir muito, e que era uma situação de risco, eu pude ter a chance de... Nessa altura, a empresa já tinha alguma credibilidade no mercado, principalmente com os nossos fornecedores. Então, eles ajudam-nos, né? Eles dão-te crédito. Isso já era num período em que eu sempre avaliei muito o risco. Nunca senti-me numa situação de que eu investi muito e perdi muito. Não. Boa noite. Meu nome é Cafulano. Represento uma empresa JC Informática Limitada. Não percebi bem o tipo de empresa que representas. Se é uma empresa informática demo, ou uma empresa informática montra, ou uma empresa informática software. Então, acho que é preciso explicar se a informática é prateleira, é demo ou é software, porque acredito que as pessoas não percebem na essência que a informática é diversidade. Então, queria perceber isso, se a sua empresa é demo, é prateleira ou é software. Porque para sobreviver, acho que tem que ter uma montra. E temos uma cultura cá em Moçambique, nós compramos aquilo que vemos na montra. Se não tem, falamos de uma requisição, 5, 6 dias, a gente vai à montra que lá vamos ter a tempo pior. Então, só queria perceber se é uma empresa que tem montra ou trabalha em sistema de demo ou é uma empresa software. A Tecnoplus, como a Clara falei, é uma empresa de soluções tecnológicas, é uma empresa de tecnologias de informação. Eu acho que é muito difícil para mim definir exatamente, dar um slogan para a Tecnoplus, porque nós, durante o período de desenvolvimento, nós fomos dançando a música do mercado, o que o cliente queria e nós íamos entregando. Hoje a empresa está dividida em 3 setores. Tem desenvolvimento de software, nós fazemos desenvolvimento de software que desenvolvemos começamos por desenvolver websites, mas agora estamos a desenvolver plataformas e outros, e aplicativos móveis. Temos a componente de venda, fazemos venda, muitas das vezes é por encomenda. A maioria dos clientes são corporate, então eles pedem requisição, nós temos contratos com as marcas com quem que representamos e nós fazemos as entregas dos produtos. E temos a componente de assistência técnica, que é suporte técnico e redes, infraestrutura de redes.
Nós montamos escritórios e fazemos assistência técnica a empresas também. A maioria dos nossos clientes são empresas. Então, trabalhamos nesses moldes. Não sei se conseguiram perceber mais ou menos o que a Tecnoplus faz. Obrigada. Só uma muito breve. Mulher empreendedora, como é que geres o teu tempo? Um dia tem 24 horas, tens uma empresa, um filho e um marido. Conta-nos isso, por favor. Obrigada pela pergunta. Esperava muito que a Chelsea me perguntasse isso. Mas é interessante, sim. A minha jornada como empreendedora tem 3 momentos. Tem um momento em que eu comecei solteira, e pronto, e quase que sem responsabilidade nenhuma e muito arriscada em tudo que fazia. Depois casada, com um marido formidável que acabou juntando-se a mim, a empresa, depois de casada. E depois mãe, que é o 3º momento que eu estou a viver agora há 9 meses. Então, no início era tudo muito fácil, mas agora, depois de casada, e principalmente depois de ter filhos, gerir uma empresa e tudo o resto que eu posso fazer todos os dias, só é possível com a ajuda do parceiro que eu escolhi para minha vida. Então, ele apoia-me em tudo, apoia-me na empresa. Nós somos muito colaborativos, podemos assim dizer. Em tudo que nós fazemos, nós partilhamos, seja em casa, para eu poder estar aqui hoje, ele está em casa com o bebê. Então, eu acho que isso foi importante. Se não fosse a escolha que eu fiz, se não fosse o parceiro que surgiu na minha vida naquele momento, não sei se seria possível. Como mãe e empreendedora. Vocês. Hã? Uma script. Então, eu conheci o melhor Haiti da cidade e resolvi casar com ele. Foi mais ou menos isso. Então, interessante, Sácia. Última pergunta. Boa noite, chamo John. Há um ponto que mencionou que chamou muita atenção acerca de perceber o que é que o cliente quer. O que eu gostava de saber, gostava de ouvir de si, já fez um trabalho de péssima qualidade, que foi rejeitado por não ter percebido o que é que o cliente queria e o que é que fez para contornar isso? A segunda pergunta é, como é que lida com a concorrência? Porque tem muito a ver também com a primeira pergunta. Obrigado. Para tu fazeres um trabalho de péssima qualidade, tu não estiveste em todos os momentos do desenvolvimento do trabalho e tu não envolveste o cliente em todos os momentos do desenvolvimento do trabalho. Porque se tu descobriste que o trabalho é de péssima qualidade no final, eu acho que... Eu quero saber se já teve este momento ou não. Depois pode. Não que eu me lembre, mas sim, já tive situações tristes. O cliente rejeita. Já tive situação em que o cliente rejeita completamente, mas confesso que não foi porque em algum momento eu entreguei o trabalho e não estive a acompanhar a ele desde o início ao fim. Isso só aconteceu exatamente nessas situações. E para contornar isso posso dar exemplos claros, né? Sem falar nomes, mas foi escrever para o cliente, falar com o cliente claramente que, olha, a situação é esta, entreguei um trabalho mal feito, tenho consciência disso, dá-me uma chance, o prazo é este, eu vou te entregar tudo como deve ser.
eu tenho que corrigir. Eu não posso deixar o nome da empresa manchado por causa de um trabalho. Mesmo que isto implique ter que reinvestir ou gastar mais dinheiro, porque eu estou a perder um cliente se eu deixar assim. Então, desculpa, qual era a segunda? A concorrência ela é boa, é bom ter concorrentes. Isso faz-te querer crescer sempre mais. Então, a concorrência é que a maioria dos meus concorrentes são os meus amigos, então não olho para eles exatamente como concorrência. Muitas empresas que são concorrentes são parceiras. O mercado é muito grande em Maputo, não é um mercado pequeno. Tu destacas-te quando tens um bom serviço. Então, faz um bom serviço e vais continuar a te destacar. Eu acho que essa é a forma de lidar com a concorrência, né? Se tu fazes um bom serviço, tu consegues destacar-te. Então... Obrigada, Sásia. Obrigada às pessoas que fizeram as perguntas. Quem não está satisfeito, teremos o coffee break para poder perguntar, neste caso pessoalmente, a Sásia. E agradecer a Standard Bank, a Cowork Lab por nos dar o espaço e a Big embaixadora do evento. E esperamos por vocês já para a próxima edição. Muito obrigada. O coffee break será servido lá fora. Obrigada a todos por terem vindo. Espero que não tenha sido uma sessão muito chata. E